Olá pessoal, eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para vocês hoje no canal. Hoje nós vamos falar de Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Messias prometido que veio aqui à Terra para celebrar o reino de Deus e a sua justiça. Passou por adversidade, mas venceu tudo. Vamos falar das 51 parábolas de Jesus Cristo, o ensinamento que ele deu aos apóstolos, aos seus discípulos e a todos que os admiravam. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Hoje eu vou te contar todas as parábolas contadas por Jesus Cristo. Você vai ouvir de uma maneira, talvez, que ainda não tenha ouvido desta forma. Irei narrar todas elas para você de uma forma a qual está escrita na Bíblia. E neste vídeo farei um resumo sobre as parábolas e como podemos aplicar ela nas nossas vidas. Os seus ensinamentos na nossa vida. Se prepare para ser inspirado em fé, amor e compreensão. Então, vamos entrar junto nestas águas para nós se aprofundarmos no conhecimento e conhecermos este poder transformador de mente e coração. Vamos pela primeira parábola, que é essa. Parábola dos dois devedores. Certo dia, um homem chamado Simão convidou Jesus Cristo a uma ceia à sua casa e, ao recepcioná-lo, não recepcionou de uma forma natural, como costumava naquele povoado. Então, Jesus Cristo disse a Simão: Simão, uma coisa eu tenho a lhe dizer. Respondeu Simão: por favor, mestre, fale. Jesus então contou-lhe uma parábola, dizendo: havia dois devedores para o mesmo credor. Um devia 500 denários e o outro devia 50. Ambos estavam incapazes de pagar as suas dívidas. E o credor, chamando eles a atenção, o perdoou a dívida de ambos. Qual dele o amará mais? Simão respondeu: eu suponho que foi aquele a qual foi perdoada a maior dívida. Jesus respondeu: você o julgou corretamente. Esta parábola diz a respeito do perdão e do amor de Deus em nossas vidas. Assim como os devedores foram perdoados de suas vidas, Deus nos perdoa dos nossos pecados quando nos voltamos para Ele com arrependimento. Aquele que compreende a grandeza do perdão divino tende a amar a Deus mais sinceramente, pois reconhece o amor e a graça divina e abundante que recebeu. Portanto, a parábola nos faz lembrar a necessidade de ter gratidão pelo perdão divino e a necessidade de demonstrar o nosso amor a Deus pelo meio de uma vida em obediência e serviço. Vamos agora para a parábola do credor incompassível. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que decidiu prestar as contas com os seus servos. Quando começou a verificação, trouxeram-lhe um servo que devia uma enorme quantia de prata, como não lhe poderia pagar o rei, que ele, a sua esposa e seus filhos e tudo quanto possuía fosse levado preso para quitar a dívida. O servo prestou-se diante do rei e implorou, dizendo: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. O rei teve de compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o liberou. Mas ao sair, esse servo encontrou-se um dos seus colegas que lhe devia 100 denários. Ele agarrou-lhe e começou a sufocar-lhe, dizendo: pague-me o que me deve.
O colega caiu de joelho e implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei a você. Mas ele não quis, mandou lançar o colega na prisão para que ele pagasse a dívida. Quando os outros servos viram o que aconteceu com este homem, ficaram muito tristes e foram contar para o rei tudo o que havia acontecido. Então o rei mandou chamar o servo e disse: servo mau, perdoei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter misericórdia do seu colega, assim como eu tive de você? O rei o entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim também faz o meu Pai Celestial com vocês, se não perdoar de todo o coração. A parábola do grande rei que perdoa a grande dívida do seu servo é apenas para saber se o servo perdoaria a pequena dívida do seu servo. Perdoar a pequena dívida de um colega é uma poderosa lição como perdão, gratidão e compaixão. Esta história nos ensina que assim como queremos ser tratados, com misericórdia e compreensão, devemos oferecer o mesmo aos outros. Na vida, todos nós enfrentamos momentos que cometemos erros e precisamos do perdão do outro. Quando alguém nos perdoa, nos dá uma chance de recomeçar e prosseguir o nosso caminho. O perdão é um presente inestimável que nos alivia de um grande peso, que nos permite seguir em frente. No entanto, o verdadeiro valor de um perdão nos revela como somos capazes de passá-lo adiante. Guardar ressentimento e recusar o perdão a quem nos ofereceu mantém o nosso coração preso em um ciclo de negatividade e dor. Quando perdoamos, liberamos não apenas a outra pessoa, como a nós mesmos, permitindo que as nossas feridas comecem a cicatrizar. No entanto, lembre-se de ser generoso no seu perdão, assim como você gostaria de ser perdoado. A compaixão e o perdão são atos de força e não de fraqueza. Ele demonstra um coração capaz de amar firmemente e não de ver as falhas humanas. Ao perdoar, você liberta a si mesmo e aos outros, criando um mundo onde a bondade e a empatia prevalecem. Parábola das bodas ou do banquete de casamento. A parábola das bodas, também conhecida como a boda do casamento ou também a festa de casamento, foi uma história contada por Jesus para ilustrar o convite de Deus. Jesus resume a parábola com uma frase: muitos serão chamados, mas poucos são escolhidos, indicando que aqueles que aceitam o convite de Jesus são escolhidos para o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho. Ele enviou os seus servos para chamar os seus convidados, mas eles se recusaram de vir. Mas em seguida ele enviou outro servo, dizendo: diga para os convidados que tudo está preparado e a mesa está pronta. Meus boi e meus novilhos gordos foram abatidos. Venham para o banquete. No entanto, os convidados ignoraram o seu convite, cuidando dos seus próprios interesses. E alguns até maltrataram e mataram os seus servos. O rei, irado, enviou seus exércitos para punir os seus assassinos e destruir a sua cidade. Depois, o rei disse aos seus servos: o banquete está pronto, mas os convidados não eram dignos. Vão às ruas e convide todo que os encontrares. E trouxeram todos quanto encontraram, bons e maus,
e a sala do banquete ficou cheia. Quando o rei entrou para ver os seus convidados, notou um homem sem a roupa apropriada para o casamento. O rei lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem o traje de casamento? O homem ficou sem resposta. Então o rei ordenou aos servos: amarre-lhe as mãos e os pés e lance-o para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Meu amigo, nessas 3 parábolas nós vemos a grandeza de Jesus Cristo e o que elas nos revelam e nos ensinam. Os ensinamentos de Jesus Cristo são maravilhosos, claros e objetivos e crescimento para nossas vidas se nós pormos em prática, lermos direitinho, observar, analisar, refletir e pôr nas nossas vidas dia a dia, seguindo os passos de Jesus e os seus ensinamentos com qualidade, com atenção e com muita grandeza de coração e sabedoria de mente. Que Deus em Cristo nos abençoe e continue assistindo às palavras de Jesus. Ainda falta muitas e você vai crescer e prosperar com isso. Obrigado, se inscreva no canal e não esqueça de comentar sobre o vídeo das parábolas de Jesus. Valeu!